agora iremos para a mensagem dessa noite. Está na responsabilidade do nosso pastor, reverendo Elton Roberto. Que os irmãos possam deixar o Espírito Santo falar ao coração de vocês. Estejam receptivos à palavra do Senhor desta noite. Pastor. Obrigado, diácono. Deus abençoe. Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Que a graça dele, meus irmãos, continue sobre as nossas vidas aqui neste local. Aqui estamos mesmo, viemos para adorar. E só podemos fazer porque é ele mesmo que nos capacita a isso. Estamos aqui como igreja para adorá-lo. Esta é a finalidade da igreja, se alegrar no Senhor em adoração. Hoje, como já foi dito aqui pelo nosso irmão que conduziu a liturgia, primeiro domingo do mês de janeiro do ano de 2024. Iniciamos novamente esta maratona de todo domingo reunirmos para adorar o Senhor. Não é um hábito, meus irmãos, é uma santa convocação. Não é uma rotina, é algo que o Senhor Deus ordena. É o Senhor Deus que nos chama para reunir, para congregar, para adorá-lo. Ai daquele que o Senhor chama para adorá-lo e resiste ao chamado de Deus. Eu sei que, soberanamente falando, ninguém resiste o chamado de Deus, o chamado eficaz. Mas o chamado externo, as ovelhas são rebeldes. De vez em quando ela diz não para Deus. Às vezes existem os motivos, mas nos alegramos no Senhor neste momento que aqui estamos, meus irmãos, para adorar o Senhor. Fazemos isso através dos louvores, ouvindo aqui a leitura da palavra com as orações feitas, e agora também adoramos o Senhor ouvindo a pregação da palavra. Então, neste momento, eu convido a igreja, mesmo assentada, a abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós iremos continuar com a exposição desta carta. Capítulo 1. Hoje, versículos 13 e 14. É fato notado de que o ano se iniciou com algumas notícias muito tristes. Quem acompanha os noticiários aí, na virada do ano nós tivemos aqui a informação de que na cidade vizinha nossa aqui em Contagem deu um temporal terrível. Aquela tempestade não chegou em Betim, nós estávamos aqui na virada do ano. E depois, quando o dia já clareando, a gente ouvindo as notícias, recebemos a notícia de novo daquele abalo no Japão, um terremoto que ceifou a vida de muitas pessoas, e ainda até hoje aquela região está abalada. E não bastando isso, as informações das pessoas que saíram para curtir com a família, foram para as praias, exclusivamente as praias do Rio de Janeiro, e quantas notícias de tragédias, de mortes por afogamentos e outras coisas, meus irmãos. Tudo isso abala as nossas emoções. Nós ficamos a pensar que perspectiva nós temos para o ano que se inicia. A nossa perspectiva está naquilo que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Então é ela que nos anima, é ela que nos alegra, é ela que nos dá esperança, apesar de algumas aflições que nós enfrentamos, uns mais e outros menos. Aqui mesmo nessa igreja nós temos ovelhas que estão enfrentando doenças, limitações, dificuldades em outras áreas da vida, mas nós sabemos que nós temos um Deus que derrama ricas bênçãos sobre o seu povo, sobre a sua igreja. É disso que eu quero falar nesta noite. Aliás, continuar a falar das bênçãos que procedem de Deus. Especialmente esta carta aponta para isso, apesar da dificuldade. Então acompanhe a leitura do texto aí, por gentileza. Efésios 1, 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da nossa propriedade,
em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós pedimos-te a iluminação do teu Santo Espírito, o Espírito da promessa, para este momento em que iremos refletir, pregar, expor a tua palavra. Que responsabilidade, Senhor, a nossa de sermos encontrados fiéis na pregação da tua palavra, porque aqui estamos como servos do Senhor, como ministro, servo da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a expor aquilo que é da tua vontade revelada neste texto, juntamente com o contexto que aqui é nos apresentado. Ilumina nossa mente para compreender a doce voz do Espírito Santo, que nos convence e que traz alento aos nossos corações, muitas vezes perturbados. Eu oro por mim, pelos meus queridos irmãos que aqui estão, e talvez por aqueles que nos acompanham ou que irão ouvir posteriormente a mensagem. Oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso é uma carta que tem como objetivo instruir aqueles irmãos. E essa instrução é especialmente por causa de algumas dificuldades que eles estavam enfrentando. Então é uma palavra de instrução e também de encorajamento, de consolação para o coração daqueles irmãos. Eu já disse para vocês que esta carta não foi uma carta escrita só para a cidade de Éfeso. Essa carta é para a região da Ásia Menor, que havia outras igrejas já plantadas ali naquela região. Então era uma carta para a cidade de Éfeso, que era a principal, mas também para ser encaminhada para outras regiões. Outros irmãos e outras cidades também pegaram esta carta para ler. E assim foi, e assim é até o dia de hoje. A carta aos Efésios chegou para nós aqui, que não somos da região da Ásia Menor. Nós somos aqui das Américas, Américas do Sul, América Latina, chegou às nossas mãos. Temos aqui a palavra que foi direcionada para aqueles irmãos a priori. Então é uma carta para a igreja em todos os tempos, em todos os lugares. E o tema central desta carta, meus irmãos, é a igreja. O foco do apóstolo Paulo é a igreja de Cristo. E ele vai mostrar nesta carta, e já vimos aqui uma boa parte disso, de que Deus na eternidade planejou, concebeu e escolheu a igreja. A igreja não nasceu no tempo, não é uma liberdade que foi dada para pessoas fazerem parte dessa igreja. Essa igreja, eu sei que é difícil de eu falar isso novamente para vocês, mas foi concebida na mente, no coração de Deus, lá na eternidade, quando não havia nada, antes da fundação do mundo. Paulo deixou isso bem claro. E ele também diz, e nós vimos isso a partir do versículo 4 do capítulo 1. E no último sermão nós mostramos para os irmãos como essa igreja foi chamada pelo Evangelho. Esta igreja que foi planejada lá na eternidade, no tempo Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, que então agora nele há redenção de pecados. Agora a pregação dele ou por ele é que a igreja vai sendo chamada e composta como um grande exército no mundo. E hoje eu quero ver com vocês as bênçãos que continuam sendo derramadas sobre a vida da igreja, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais antes da fundação do mundo. Então, olha o Deus que nós servimos, é um Deus que já nos abençoou quando nós nem existíamos. E então, quando nós fomos criados por Ele, quando a obra da redenção foi realizada pelo único Filho dele, mais bênçãos vieram sobre nós. E quando o Filho dele morre, ressuscita e sobe aos céus, ele derrama o Espírito Santo, mais bênçãos ainda sobre a igreja. Então, meus irmãos, a igreja é muito abençoada. Eu, no sermão passado, fiz a pergunta para os irmãos, dizendo: o que mais bênçãos nós esperamos da parte de Deus? Porque às vezes o crente fica triste, fica frustrado, desanimado, porque não recebeu
uma bênção que tanto esperava da parte dele aqui neste mundo. Mas, meus irmãos, a maior bênção já foi concedida, e esta ninguém rouba de nós. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, já estamos garantidos, meus irmãos, já somos dele, estamos seguros. Tudo mais que vier, lucro para nós. Se vier, louvemos. Se não vier, louvemos a ele. Então, hoje eu quero ver com vocês duas bênçãos que provém de Deus para a vida da igreja. Uma bênção que vai caracterizar a experiência imediata, hoje já, e que traz uma expectativa futurista, faz com que a igreja olhe para frente, não desanime, não retroceda, mas persevere até o fim, que são os versículos que eu acabei de ler com vocês aqui. Então, preste atenção aí, talvez você que está aqui e que talvez não se sente tão amado ou amada por Deus, quem sabe nessa noite isso vai ser uma convicção mais clara no teu coração. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, destaca duas bênçãos gloriosas relacionadas ao Espírito Santo. Eu já disse para vocês que esta carta é uma carta trinitariana. Eu não consigo explicar a Trindade, mas nos é apresentada aqui. Paulo deixou isso bem claro. Deus o Pai planeja a igreja, Deus o Filho se encarna vindo ao mundo, amando do Pai, e salva a igreja, salvando pecadores, e agora o Deus Espírito Santo aplicando esta obra da salvação planejada pelo Pai na eternidade. Eu sei que na mente humana não dá para conceber essas coisas assim, literalmente, mas aqueles que já têm o Espírito Santo sabem do que nós estamos falando. Negam a Trindade aqueles que não têm o convencimento do Espírito Santo. De maneira que eu não sei explicar em detalhes, mas este Deus que é único, subsiste em três pessoas distintas. Todas três pessoas coiguais em poder, em glória, em honra, em louvor, em merecimento de adoração. De maneira que não são três deuses, mas três pessoas distintas numa ação de salvação, de resgate, de bênçãos para a vida da igreja. Que maravilha, é isso que a Bíblia apresenta. Temos um único Deus, Criador dos céus e da terra, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou aos nossos corações o Espírito da promessa. É o que nós vamos ver aqui agora nesse momento. Então as duas bênçãos são bem simples: selo, guarda essa palavra aí no teu coração, e garantia. Selo é uma experiência já imediata, agora, já, e garantia é algo para o futuro. Nós vamos ver aqui. Então, selo daquele que crer e o penhor de que Deus irá cumprir a promessa. Então é uma garantia. Olha aí de novo na sua Bíblia o texto que nós lemos, Efésios 1:13, por gentileza. Primeiro, o selo do Espírito Santo. Diz assim a palavra do nosso Deus pela pena do apóstolo Paulo: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Preste atenção no detalhe aqui. Quem esteve no último sermão, ou ouviu e prestou atenção, o apóstolo Paulo já havia dito que há uma bênção exclusiva para aqueles a quem o Senhor Deus salvou primeiro, que foram os judeus. Deus escolheu um povo para si que não foram nós, não somos nós. Deus escolheu uma nação exclusiva no passado. O Antigo Testamento deixa bem claro isso. A nação de Israel, os israelitas, os judeus. Deus chama Abraão, faz um pacto com ele, e de Abraão constitui-se uma nação. E desta nação, a promessa da vinda do Messias se cumpriu dentro dessa nação. E o Espírito Santo foi derramado para este povo, quando eles estavam lá naquela festa
badalada de Jerusalém, a festa do Pentecostes. Então a promessa se cumpriu primeiro neles, meus irmãos, porque a salvação veio primeiro para os judeus. Se você quiser acompanhar comigo, olhe aí, por gentileza, o versículo de número 11. O apóstolo Paulo já havia dito assim, Efésios 1:11: nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Esse fomos também aqui são eles, os judeus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aí o versículo 12, foi o que nós encerramos o último sermão, diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, este nós aqui são os judeus, os que de antemão esperamos em Cristo. E aí agora entra o versículo 13, ele vai dizer algo surpreendente, que a promessa que foi derramada para eles, e eles aguardavam essa promessa, versículo 3 diz, em quem também vós, agora ele está falando para os efésios, ou da região da Ásia Menor, que não eram judeus, eram gentios, mostrando que agora aquele mistério do Antigo Testamento está sendo revelado, de maneira que a promessa de Deus, ou o planejamento de Deus desde a eternidade, não era só para um grupinho especial na face da terra, era para a gente de todas as raças, em todos os lugares. Nesse sentido, a salvação é para todos, irmãos. Entenda o que eu estou dizendo. Todos, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as nações, Deus tem os seus predestinados, os seus eleitos, os seus escolhidos. Paulo está deixando isso bem claro. Em quem também vós, gentios, e nos alcançou aqui, meus irmãos. Que coisa maravilhosa sabermos disso, porque nenhum de nós aqui somos judeus. Eu não sei se tem aqui alguém que é judeu puro sangue ou descendente. Talvez possa ser, porque quando o povo judeu foi expulso de lá, ele foi espalhado para muitos lugares, e no Brasil nós temos muitos judeus. Pode ser que alguém tenha aí um resquício de sangue de algum judeu, não sei. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então Deus não só havia predestinado judeus, Paulo, mas também gentios, os efésios. Claro que lá na igreja de Éfeso, possivelmente tinham também alguns judeus, mas Paulo está focando mais aqueles que não eram judeus. Então, meus irmãos, preste atenção aqui. Aqui temos o processo inteiro da salvação de pecadores. Se você quiser saber como que Deus salva pecador hoje, está aí. Em quem também vós, depois que ouviste. Todos nós que estamos aqui, só estamos aqui porque um dia alguém pregou o evangelho para nós. Nós ouvimos de Jesus, que é o Salvador, que perdoa pecado, e então alguma coisa aconteceu no nosso coração e nós nos rendemos, e aqui estamos, meus irmãos. Porque não é possível que você está aqui só porque você gosta da cara do pastor, que você ama a denominação presbiteriana do Brasil. Devemos amar, mas nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos de Jesus, e aí então a fé veio, meus irmãos, como o apóstolo Paulo já havia dito aos romanos, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Preste atenção que o que convence e o que converte o homem, dando a ele salvação, não é testemunho de vida de ninguém, não é um louvor bem cantado, ainda que devemos dar bom testemunho e cantar bem, mas o que salva a fé vem por ouvir, e ouvir da pregação pela palavra de Cristo. E entendendo pregação, quando você fala, quando você anuncia, e quando você prega. Então, que coisa maravilhosa, meus irmãos. A mensagem de como Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, é uma mensagem aparentemente tão simples.
Às vezes somos nós que complicamos para salvar o pecador. Fazemos um monte de malabarismo para querer salvar o pecador, quanto que a mensagem que salva é você apresentar esse Jesus que veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Eis a mensagem da salvação. É essa mensagem que salva. Essa mensagem foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo. É o Senhor Jesus, meus irmãos, quem faz a reconciliação e que é mediante a união com Ele que o povo de Deus é um só. É aqui que está a unidade do povo, é aqui que está a igreja. A igreja de Deus não está limitada numa placa de denominação, guarde isso no teu coração. Não é um conjunto de dogma que você descobriu de pregação bem certinha, com muita fidelidade, agora somente esses é que compõem a igreja de Deus. A igreja de Deus é aquela que está unida a Cristo Jesus, em todos os lugares, seja a placa da denominação que for, meus irmãos. Entendo quando eu falo isso. É claro que existem pontos que a gente sabe que não dá para a gente caminhar junto com quem pensa diferente, em pontos fundamentais da nossa simples fé. Por exemplo, eu sei que existem pessoas que se consideram cristãs, mas que não crêem na Trindade, que não crê na divindade de Jesus Cristo. Então não dá para a gente caminhar junto, dizemos que somos igreja. Não dá, meus irmãos, não dá. Existem os pontos fundamentais que nos unem, e às vezes esses pontos são pontos tão simples. E às vezes a placa da denominação nos divide, e isso diante do mundo é um péssimo testemunho. Mas precisamos da placa da denominação, não para nos separarmos de outros, mas apenas para identificar o grupo que compõe a igreja de Cristo. É assim que nós entendemos, meus irmãos. Somos o povo de Deus e propriedade dele. Somos o povo de Deus pela vontade dele. A certeza de que Deus está assim ativo na vida do seu povo é dada pelo Espírito Santo. É este ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Meus irmãos, a promessa que está aqui no texto, olhe comigo novamente o texto. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade aqui é Cristo, é o Evangelho, é a mensagem da salvação, como está dito aí, o Evangelho da vossa salvação. É a mesma coisa, Paulo parece estar sendo redundante aqui. Palavra da verdade, o Evangelho da salvação, mesma coisa. Tendo nele crido, ou também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Por que Santo Espírito da promessa? Porque havia uma expectativa desde o Antigo Testamento da vinda do Espírito Santo, que quando ele viesse, as coisas iriam ser diferentes. E o judeu aguardava. Uma vez perguntaram para João Batista se ele era o Cristo. Ele está dizendo, não, eu não sou não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu apenas estou preparando o caminho. Ele já está às portas, ele está chegando. E quando ele chegar, ele vos batizará com o Espírito Santo. A promessa está às portas, está chegando. E meus irmãos, que coisa maravilhosa, de repente João Batista, nas atividades dele de anunciar o caminho da salvação, chamando o povo ao arrependimento, de repente aquele prometido chega diante dele. João Batista fica impactado com aquilo e vai lá para ser batizado nas águas do Jordão. João diz, não, tem algo acontecendo aqui que está inverso, porque eu é que deveria ir até o Senhor e ser batizado pelo Senhor. Vocês devem lembrar disso. O Senhor Jesus disse, não, fica tranquilo, que você depois vai entender o que está acontecendo. E João Batista batiza Jesus. E sabemos o que é que aconteceu. De repente os céus se rasgam.
Uma voz poderosa dos céus vem dizendo: este é o meu filho, a quem na eternidade eu comissionei para esta missão. É para o louvor da minha glória, nele eu tenho prazer. De repente, o João diz que viu o Espírito Santo descer sobre ele como forma de uma pomba corpórea, como uma pomba, selando como assim o ministério na vida daquele homem chamado Jesus, um ser humano, um homem comum, um homem fadado aos mesmos sentimentos nossos, de chorar, de sentir fome, mas diferente, distinto em tudo de qualquer homem na face da terra. Um homem que ninguém conseguia matá-lo, prendê-lo por vontade própria. Quantas foram as tentativas de querer prendê-lo, matá-lo, mas não era a hora. Até que a hora chega e ele mesmo se deixa ser traído, ele mesmo se deixa ser preso e esbordoado, porque ele tinha uma missão para cumprir, como filho obediente. E nós sabemos do que é que aconteceu. Ele morre, ressuscita, sobe, recebe todo o poder nos céus e na terra e derrama o Espírito da promessa. Meus irmãos, olha o que Paulo diz: depois que vocês creram nele, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Foi cumprida a promessa. Então deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem muitos queridos irmãos nossos nesta igreja que vieram de outras matizes de denominação e que por muito tempo aprendeu lá em outra denominação que a ação do Espírito Santo na vida do crente é algo que você tem que buscar depois que você se converte. Então você se converte, você crê em Jesus e agora então você entra numa busca frenética de ter um encontro pessoal com o Espírito Santo. E muitas vezes é ensinado que esse encontro vai ser manifestado em língua, quando então você vai ser batizado com o Espírito Santo. Eis aí a segunda bênção. Não sei quantos de vocês foram ensinados assim. Olhando agora para o que Paulo diz, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado. Selado com o quê, meus irmãos? Com o Santo Espírito da promessa. Então não há uma segunda bênção a se buscar depois que crer. Eu creio porque foi o Espírito Santo que veio me convencer. Então o meu ouvido abriu, eu ouvi a palavra da verdade, da salvação, e fui selado, marcado, como que na testa, na fronte, dizendo: você é meu. O que eu devo fazer agora? Paulo lá na frente vai explicar, capítulo 5, versículo 18, é você não deixar que esse selo que você tem, você deixa isso se apagar na sua vida. É você todo dia como que um copo d'água enchendo, para que não esvazie. É uma linguagem humana, meus irmãos. O Espírito não é um líquido, é uma pessoa. Então nós temos que nos encher do Espírito Santo. E aí que vai vir a parte prática desta carta, depois do capítulo 4. Por enquanto ainda não. Entrando no capítulo 5, quando ele vai falar que a bênção de Deus atinge a nossa família. Primeiro em casal, marido e mulher. Depois pais e filhos. Depois os servos que atuam na sociedade. E ele vai dizer que você tem que se armar para enfrentar uma hoste espiritual, porque a nossa luta, já foi citado aqui, não é carnal, é espiritual. Mas ele quer mostrar já aqui que aquele que crê é selado com o Santo Espírito da promessa. O selo, meus irmãos, fala de uma transação comercial consumada. Não vou entrar nesse detalhe aqui da linguagem da época. O selo aqui fala de um direito de posse. Está marcado, é meu. O selo fala de segurança, proteção, autenticidade. Sabemos disso. O presbítero João Paulo aqui, trabalhando no cartório, sabe da importância de um documento que tem que ter o seu selo de garantia, de um registro de um documento, para ter a sua validade. Então aquele que crer
na palavra da salvação, no evangelho da verdade, ou na palavra da verdade, no evangelho da salvação, é selado com o Santo Espírito da promessa. E Deus promete dá-lo hoje a todo aquele que crê, que se arrepende, que ouve de Jesus. Por isso, meus irmãos, a missão da igreja de anunciar essa mensagem, de aproveitar os meios que nos é dado hoje, meios de comunicação, relacionamento, você anunciar, você falar de Cristo, seja você adulto ou seja você criança. Porque como nós temos visto crianças evangelizando outras crianças, porque pais comprometidos com o santo evangelho ensinam as crianças a serem missionárias desde cedo. E como Deus tem usado as crianças, meus irmãos, para salvar outras crianças. Você sabe que a simplicidade da crianças são influenciadas por outras crianças. Então eis aí a missão dos pais de ensinarem bem os seus filhos no caminho do Senhor, esta mensagem que salva, para que o seu filho seja um missionário lá no colégio, lá onde ele está, quando ele sai de férias para andar com os amiguinhos, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. E meus irmãos, a obra quem faz é Deus na pessoa do Espírito Santo. E como eu tenho visto Deus salvando crianças. Então, é impossível alguém dizer que é de Jesus se não tem o Espírito Santo. Se você pensa que você já crê em Jesus e que você ainda vai buscar o batismo com o Espírito Santo porque você não tem, então você nem de Cristo é. Eu digo isso baseado no que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois confere lá Romanos 8, 9. E por último, olha que coisa maravilhosa, versículo 14 de Efésios 1, meus irmãos. Esta garantia que nos é dada aqui no Espírito da promessa. O versículo diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Agora a linguagem mudou, ele falou de um selo, e agora ele vai falar que este selo te dá uma garantia. Ele usa a linguagem aqui de penhor do Espírito. Então o que Paulo nos informa é que o penhor do Espírito é a primeira parcela do nosso pagamento. Você sabe o que é penhorar alguma coisa? Talvez aqui não tenha muita gente que já fez isso, mas a prática para alguns é uma realidade. Vê, você está apertado financeiramente, você precisa de fazer um dinheiro rápido, então você tem alguma coisa que você pode penhorar lá e depois você vai lá resgatar aquilo. Lamentamos que hoje esta palavra penhorar não se aplica do jeito que Paulo está dizendo aqui, porque você penhorar alguma coisa hoje, você vai lá, se você não perder, você para resgatar é um juro absurdo. Então eu nem aconselho você praticar isso hoje. Mas o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que o reino dos céus é um reino presente, que Deus selou, deu a garantia de que você pode ficar na expectativa de que este penhor te garante de que você vai receber a bênção final. Se o Espírito Santo é a primeira parcela do nosso pagamento, a segunda volta do Senhor Jesus é a garantia total. Como ele diz aí, né? É a propriedade até o resgate. Então, Jesus está voltando para resgatar a sua igreja na consumação dos séculos. Com qual finalidade, meus irmãos? A finalidade desde o início, para louvor da glória de Deus. Então aqui está a nossa alegria, nossa satisfação, como John Piper foca nas pregações dele, ele bate muito nisso. Meus irmãos, a nossa satisfação está nesta ação maravilhosa de Deus. Quanto mais eu estou satisfeito em Deus, mais eu o glorifico, mais eu o louvo. Não é isso que está no finalzinho aí? Em louvor da sua glória. Então é um reino que já está estabelecido, já estamos dentro dele.
E eu não estou falando de membro comungante de uma igreja, que o seu nome está lá no hall de membro. Isso tem o seu valor, mas eu estou falando, meus irmãos, da nossa redenção, do nosso nome escrito no livro da vida. Na devocional do trabalho masculino dessa igreja, o PH, nós falamos sobre a redenção que tem os seus 3 estágios. Não sei se os irmãos lembram que ouviram lá devocional. Nós já fomos salvos, já fomos redimidos, e isso aconteceu quando fomos selados com o Espírito Santo depois de ouvir a mensagem, justificados pela fé em Cristo Jesus, salvo, e uma vez salvo, aqui está salvo para sempre, meus irmãos. É assim que nós cremos. Não tem como perder essa salvação, porque essa salvação veio do alto a nós, não subiu do chão para os céus, não foi o meu livre arbítrio, foi a liberdade de Deus em me escolher. Então eu fui justificado. Se você quiser ver isso, olha o versículo 7 de Efésios 1. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É graça, meus irmãos, fomos justificados. Mas o segundo estágio é que ainda nós estamos aqui, fadados a pecar, a desanimar, a não querer congregar, a não querer orar e ler a Bíblia, a, às vezes ser tentado a abandonar esta fé. Então, ainda há um processo, meus irmãos, na nossa vida, dessa redenção, nessa remissão. O pecado está sendo limpado na nossa vida todos os dias pela santificação. Já fomos salvos na justificação, mas a santificação é um processo diário na nossa vida de limpagem do pecado. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 4 deixa isso bem claro. Mas versículo 14 de Efésios 1 nos mostra, meus irmãos, o estágio final. A glorificação ainda não aconteceu. Seremos redimidos, diz aí o versículo 14, a qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, estamos aguardando algo final. E vocês viram a palavra herança? Meus irmãos, nós temos esta bênção, herança. Você sabe o que é herança? Herança é quando um filho nasce numa família rica, e aí então Deus abençoa ele tanto nessa família, que ele sabe que quando o pai e a mãe morrer, o que é que vai acontecer com a propriedade, com os bens materiais? O filho vai herdar, é natural isso. O problema é quando é mais de um filho. Quando é um filho só, o filho não tem problema nenhum de herdar a herança do pai e da mãe. O problema é quando é mais de um filho, aí se não houver harmonia, né, a briga. Mas olha aqui o que Paulo está dizendo: nós, a igreja, o povo de Deus, temos uma herança. E que herança é, meus irmãos? O reino dos céus. É tudo nosso. Às vezes a gente fica triste porque aquela bênção material não chegou. Já falei isso no sermão passado e repito: não consegui comprar o carro do meu sonho, não consegui comprar minha casa própria, não consegui montar aquela empresa dos meus sonhos. Aí você vai ficando triste com aquilo te desanima, mas você esquece que você tem uma herança eterna. Daqui a pouco é tudo nosso, tudo. O nosso tesouro está lá, meus irmãos. Então todas essas riquezas vêm pela graça de Deus e são para a glória de Deus, em louvor da sua glória. Toda a obra do Pai, meus irmãos, toda a obra do Filho e toda a obra do Espírito Santo redunda no fim principal nosso aqui nesta terra, de glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Eu encerro esse sermão aqui nesse momento fazendo perguntas, meus irmãos. O que é que tem roubado a sua alegria? Ou melhor, a alegria da sua salvação?
Claro, nós temos alguns ladrões, como tem um sermão muito famoso aí do reverendo Hernandes Dias Lopes. Depois você acessa lá, procura aí na internet, Ladrões da Alegria. Um sermão abençoador. Mas o que é que tem levado embora a nossa alegria, meus irmãos? O que é que nos dá prazer no serviço santo? O que é que nos motiva? Por que é que nós viemos à igreja? Por que é que nós estamos aqui para adorá-lo, como nós acabamos de cantar? Vem, essa é a hora da adoração. E aí, qual é o motivo? O que é que está por detrás, meus irmãos? Nós viemos aqui buscar alguma bênção, como às vezes é ensinado, olha, vai lá buscar e tomar posse da sua bênção. E nessa tem muitos pastores que determinam a bênção de Deus na sua vida. Meus irmãos, eu posso orar pedindo, Senhor, o Senhor é um Deus que tem prazer em abençoar o teu povo. Fazemos isso, meus irmãos. A nossa igreja tem a tradição de, no final, o ministro impetrar a bênção, ou araônica ou a bênção apostólica. O que isso significa, meus irmãos? É bênção de Deus sobre a vida do povo. Mas a convicção é de que a maior bênção já foi concedida-nos lá na eternidade. Está sendo concedida todos os dias quando você se santifica. E te prepare, porque o fim está chegando. Jesus está às portas, meus irmãos. Os sinais estão aí, só não vê quem é cego. Ele é cego, mas não é surdo, ele pode ouvir. Então até cego está na expectativa dos sinais que estão acontecendo. Prepare o coração, você que já foi selado pelo Espírito da promessa. Talvez eu esteja falando para alguém aqui neste momento que ainda não foi selado com o Espírito Santo, ainda não teve esta promessa na vida. Uma vez um certo homem, doutor da lei, conversou com o Senhor Jesus sobre isso. Como que eu faço para nascer de novo? Seria porventura eu voltar para o ventre da minha mãe? O Senhor Jesus deu uma resposta surpreendente para Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus, fica do lado de fora. Você pode estar perguntando assim, eu gostaria tanto de entrar nesse reino dos céus, como que eu faço? Eu não posso fazer você entrar no reino dos céus, mas a mensagem que foi pregada nesta noite sobre Jesus e este crucificado, é a mensagem de uma porta que te leva para os céus. Então, se você nesta noite ouviu a palavra da verdade, a mensagem da salvação, e crer em Jesus, é tão simples, aparentemente, eis aí a oportunidade de salvação para você. Então, meu amigo, hoje pode ser o dia da sua salvação, ou o dia da tua perdição. Arrependa-se enquanto dá tempo, porque ainda estamos no período da graça, no período da mensagem de salvação. Você pode crer em Jesus e ser salvo. Todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então creia enquanto dá tempo. E por último, meus irmãos, essa mensagem é para nos motivar a continuar crendo em Jesus e a anunciar esta salvação. Eu não sei como você tem feito isso, mas anuncie. Nós temos tantas oportunidades de falar de um monte de coisas. Coloque como prioridade neste ano de falar mais sobre Jesus, de anunciar mais esse caminho da salvação. Se você soubesse que numa casa estava pegando incendiada, prestes a essa casa desmoronar, e tivesse lá dentro dessa casa uma família com pai e mãe cheio de crianças, e você tivesse a oportunidade de salvar alguém lá, você iria ficar só olhando? Não iria salvar ninguém? Iria esperar aquele prédio desmoronar em cima das pessoas? Se você tivesse a oportunidade de ir lá e salvar talvez alguns? E assim é com a mensagem, meus irmãos. Quantos estão caminhando a passos largos para o fogo eterno? E nós temos a mensagem da salvação, o evangelho que resgata. Meus irmãos, não cale, não feche os seus lábios, creia na promessa, fique firme na promessa de Jesus, porque é esta promessa de salvação.
Vamos entoar um hino de louvor que retrata isso na vida da igreja, meus irmãos? Convido a igreja a colocar-se sobre os pés e vamos entoar o hino de número 177 do nosso hinário. Firme nas promessas. Som. Oremos, meus irmãos, nesse momento para encerramento deste culto. O culto público se encerra, mas o culto da vida nunca se encerra. E eu os incentivo a realizar o culto na família, o culto doméstico, porque também é um momento em louvor à glória ao nosso Deus. O culto doméstico tem se perdido no nosso meio, meus irmãos. Mas o culto aqui tem horário para encerrar. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai eterno, agradecemos ao Senhor pelas ricas bênçãos concedidas a nós. Agradecemos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor, que nos amou de maneira incondicional, porque o que havia em nós que pudesse atrair o teu amor, o amor puro, santo. Agradecemos porque é graça maravilhosa, Senhor. Tu és Deus Salvador, Tu tens prazer em salvar, Tu salvas pecadores. Foi para isso que o Teu Filho veio a este mundo, Senhor, para salvar pecadores, dos quais aqui nós, Senhor, nos enquadramos como os principais.
Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a te glorificar por tão grande salvação, a viver de maneira a agradar o Senhor em santidade de vida, e viver na expectativa de que este mundo, Senhor, não é a bênção final para nós. Estamos aguardando a concretização desta bênção na consumação dos séculos, na volta gloriosa do Teu Filho amado. Ó Deus, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para aquele grande dia. Possamos entender, Senhor, a nossa vida aqui neste mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria de sabermos viver nesta terra, de receber da Tua parte as bênçãos materiais, e saber que aqui somos mordomos do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para administrar aquilo que o Senhor confia a nós, pecadores, mas o Senhor tem o reino dos céus nos aguardando. Ó Deus, coloque essa viva esperança nos nossos corações. Se porventura, Senhor, alguém aqui que ainda não tem esta convicção, que ainda não foi salvo, Senhor, é o Senhor que salva, é o Senhor que trabalha no coração, é o Senhor que convence no poder do Santo Espírito. Ó Deus, a semente foi lançada, semente do Evangelho, a pregação da Tua verdade, e agora, Senhor, aguardamos esta semente cair num coração como terra boa, para, Senhor, germinar, para crescer e dar frutos para a glória do Senhor. Não sabemos até aonde essa voz chegou, Senhor, mas Tu és um Deus que age, e quando o Senhor age, ninguém impede. O Senhor quebra corações de pedra. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor por salvação. Como que a nossa cidade, a cidade de Betim, como que a nossa nação está precisando desta salvação, Senhor. Uma nação que caminha, Senhor, numa vida promíscua, num desvalorizando a família tradicional. Ó Deus, salva a nossa família, salva as nossas crianças, Senhor, que têm sido bombardeadas. Faça delas, Senhor, pequenos missionários, dando coragem para nossas crianças dos pais crentes, Senhor, a transmitir essa mensagem de salvação para outras crianças. Aqui mesmo nessa igreja, Senhor, nós temos crianças que domingo após domingo são ensinadas, que nos lares também são ensinadas. Faça dessas crianças, Senhor, evangelistas, pregadoras da Tua palavra. O Senhor pode usar, o Senhor já fez isso no passado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer de novo. E, ó Deus, eu quero clamar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da família. O Senhor é que constitui família. Ainda que a sociedade que não teme ao Senhor está empenhada a trazer o fracasso para a família, nós cremos no poder do Senhor de fortalecer, Senhor, as famílias. Este ano que se iniciou, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção para as nossas famílias, como oramos aqui na virada do relógio, Senhor. Socorra as nossas famílias, ó Deus. Protege-nos, Senhor, dos ataques de Satanás. Dá-nos sabedoria de revestirmos de toda a armadura do Senhor para suportar as investidas de Satanás e todas as hostes do inferno. Assim eu oro, no nome precioso do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Amém.